Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Dev Pleno. Eu sou o Túlio Faria e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma funcionalidade muito legal que foi lançada no Next 9.5, tá? Então no Next.js 9.5, que vai temperar um pouquinho mais aí a parte de geração de sites estáticos, tá? Então ele deu uma temperada muito legal aí na forma como a gente gera sites estáticos, tá? E eu vou trazer também um exemplo prático aqui para vocês, para comparar, né, então como que a gente vai gerar essa página estática aí. Uma coisa que é bastante importante, o Next está bastante interessante para a geração de sites estáticos. Ele tem algumas diferenças em relação ao Gatsby, tá? Então, o Gatsby continua tendo os seus prós também, tá? Então, essa funcionalidade, por exemplo, do Next, ela adiciona algumas coisas que a gente não tem, né? Adiciona alguns requisitos de infraestrutura que a gente não tem no Gatsby, tá? Então é bastante importante a gente ter essa ciência. Se você quiser que eu crie um vídeo aqui, tá? Então se você acha relevante ter um vídeo aqui comparando o Gatsby com o Next, sobre os pontos de infraestrutura que a gente tem que ter, e quando utilizar um ou quando utilizar o outro, não deixe de deixar um comentário aqui, que eu gravo um vídeo sobre isso. Um outro recado bastante importante, o Power Sites, ele tem, a gente está para adicionar aqui alguns módulos sobre Next, tá? Como o Power Sites é para a gente construir sites rápidos, tá? Então, a intenção minha, o nosso objetivo aqui no Dev Pleno é que vocês tenham aí as melhores ferramentas, tá? E esse vídeo comparativo entre os dois já vai estar disponível no Power Sites também, tá? Então, o Power Sites tem acesso vitalício e tem atualizações gratuitas também, né? Então, tem um link aqui embaixo para você garantir aí a sua vaga, tá? No Power Sites, tá? Então, o que é legal? Vou mostrar algumas coisas aqui só para a gente entender e relembrar o que é uma geração de site estático, tá? E depois a gente vai para essa funcionalidade nova do Next 9.5, que permite que a gente atualize uma página que já foi gerada estaticamente, sem fazer um novo build do site inteiro. O que isso quer dizer? Bom, vou pegar aqui o Visual Studio Code. Deixa eu só criar um documento novo aqui só para a gente escrever algumas coisas. Então, o que acontece? Tá? Esse é o fluxo geração estática. Qual que é o fluxo que a gente tem hoje? A gente tem um processo que a gente chama de build. Esse processo de build, ele gera alguns HTMLs, mais CSS, mais JavaScript, e a gente hospeda esse pacote aqui em qualquer servidor, né? Então, em qualquer hospedagem, a gente consegue fazer isso. Isso vale aqui tanto para o Gatsby quanto para o Next, que são as principais formas que a gente tem de fazer isso com o JavaScript. Então, a gente simplesmente, no processo de build, a gente faz isso e a gente gera esse pacote. E o que acontece? Se eu quero atualizar esse site, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o build novamente, gerar esse pacote de HTML, CSS, JavaScript e publicar novamente. Então, toda vez que eu atualizo uma página, eu tenho que fazer isso. E essa funcionalidade do Next, ela muda isso. Eu consigo revalidar ou regerar somente uma página. Então, isso ajuda bastante, porque existe uma outra funcionalidade que também estava em beta e virou production ready, que é um fallback, né? Então, se a página não existe, ele tenta gerar na hora, tá? Então, fica um pouquinho mais lento, mas ele tenta gerar na hora também. Então, se a gente combinar os dois, fica muito legal. Aqui eu vou mostrar para vocês só o revalidate, por causa do exemplo aqui, ele ser um pouco mais simples, mas eu vou trazer depois um outro vídeo falando um pouquinho sobre o fallback, que é uma estratégia bem interessante também. Bom, legal. O que é importante a gente lembrar aqui? A fonte de dados nossa, né? Então, aonde eu estou pegando esses dados, tem que estar disponível na hora que eu estou fazendo o build, tá? Então, até no Power Sites a gente fala bastante sobre a geração aqui do build, quando você tem fontes de dados restritas. Então, por exemplo, você pode fazer o build de dentro da sua empresa, de dentro da sua VPN, da sua rede privada aí da sua empresa, e gerar esse pacote de HTML e publicar no local público, né? Então numa hospedagem pública que os seus clientes podem acessar. Então não necessariamente os seus clientes vão acessar o seu banco de dados privado ali, tá? Então isso é bastante diferente e é uma coisa bem interessante da gente lembrar aí sempre da diferença entre os dois. Bom, o que é interessante aqui agora, né? Como o Next gerou essa possibilidade, a gente continua tendo o processo de build, né? Então a gente continua tendo o processo de build. Porém, quando a gente recebe uma requisição nova naquela página,
a gente pode adicionar uma flag nela, falando, olha, quando possível, atualiza. Mas por página. Por página. Então, quando eu recebo uma requisição naquela página, eu posso falar, olha, quando possível, revalida para mim. E aí eu posso também definir um tempo para que isso aconteça. Tá? Então, eu quero revalidar sempre. Eu quero revalidar a cada 2 horas. Enfim, a gente pode definir esse tempo. E aí, o que é legal, quando a gente recebe essa requisição, a primeira, então assim, acabei de gerar meu site, ele já está lá, gerado estaticamente, HTML, etc. Recebi uma requisição nova, né? Então o usuário acessou o meu site. Qual versão que ele vai ver do meu site? Ele vai ver essa que foi gerada estaticamente lá no build, o primeiro build. Depois disso, por baixo do pano, né, por baixo dos panos aqui em background, o Next ele vai regenerar somente aquela página. Então, o que é legal? Aquele usuário viu a página antiga ainda, porém, ele disparou uma atualização dessa página. E essa atualização dessa página vai ficar disponível para o próximo usuário. Então, ele deixa esse pacote aqui incrementalmente atualizado. Né? Então, é por isso que a funcionalidade, inclusive, chama Incremental Static de fazer de novo, né? Regeneration. Então, a gente vai incrementar a regeração dessa página estática. Então, isso é muito legal. Então, ele vai atualizando esse pacote à medida que as requisições vão chegando. Mas, para não perder performance, ele manda a anterior. Né? Então, quando eu recebo aqui a requisição, ele manda a anterior. Quando eu faço isso, né? Então, que eu recebo uma requisição e ele gera de novo, ele atualiza esse pacote. Então, se eu receber uma requisição a partir de agora, eu vou pegar a versão mais nova. E assim eu vou fazendo. Então, cada usuário que chegar, se estiver dentro daquele tempo de revalidação, eu mando ou a versão que já está cacheada, né, que é a versão que eu gerei no meu bundle aqui, ou aliás, eu sempre vou mandar essa e, dependendo da situação, se o tempo passou ou não, eu vou gerar uma versão nova. Vamos trazer para a prática aqui, vai ficar um pouquinho mais claro. Deixa eu só mostrar o projeto que a gente vai mudar aqui, né, que a gente vai trabalhar, só para ficar um pouquinho mais simples. É o seguinte, eu tenho esse projeto aqui, tá? Ele está no meu GitHub, é só procurar github.com/tuliofaria/tuliofaria.dev, é esse repositório aqui. E o que ele faz? Ele traz a lista de repositórios meus, né? Então, é uma fonte de dados externa que provê esses dados aqui, tá? Então, é uma fonte dinâmica, que é o GitHub, e a gente tem várias estratégias para trazer esses dados. Então, se eu der um Ctrl+Shift+R aqui, a gente vai ver que nem dá para perceber o tanto que foi rápido, mas se eu fizer de novo, ó, deixa eu só vir em Network aqui, a gente vai ver o seguinte, que a gente tem uma requisição que chama getUser, que eu faço para api.tuliofaria.dev/api/getUser. O que essa requisição faz? É ela que monta essa lista aqui, então ela não está sendo gerada estaticamente, eu estou fazendo ela via uma requisição em REST, tá? Então, só para a gente pegar aqui, se eu vier nessa versão, o que eu estou fazendo? Ó? Se eu vier aqui em repos, que é esse repositório aqui, olha só o que eu faço. Eu pego aquela URL, que é o api.tuliofaria.dev/api/getUser, e carrego, ou mostro um loading, e depois eu carrego a listagem aqui de repositórios. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar essa abordagem, então, em vez de eu fazer uma requisição aqui em REST, eu vou gerar, quando eu fizer um build do site, eu vou trazer os repositórios que estão disponíveis lá naquele momento, e eu vou marcar uma flag aqui, né? Então eu vou adicionar uma flag para que ele revalide a cada 1 segundo, a cada 2 segundos aqui, essa página. Então a gente vai fazer isso agora. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Bom, vou voltar para o meu index aqui. O que o meu index tem? Né? Antes, a gente tinha feito até durante o curso, né, durante o Full Stack Master aí, a gente gera esse projeto chamando ele de uma forma server-side rendering, né? Então, ou rendered. Então a gente gera no servidor essa página. Que simplesmente é ativar essa função aqui, já faz isso. Porém, agora a gente quer que essa página ela seja gerada de forma estática. Então, se eu fizer export async get static props,
Simplesmente pelo fato de eu adicionar esse método dentro dessa minha página aqui, no Next, já vai fazer essa página ser estática. Então ela já vai ser gerada estaticamente. Tá? Então, opa, esqueci do function aqui. Então, simplesmente isso já vai fazer que ela seja gerada estaticamente. O que é legal? Eu posso dar um return aqui, e aí eu posso passar quais propriedades eu quero mandar para a minha página aqui em cima. Tá? Então, isso é bastante legal. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Só para a gente testar, eu posso fazer a mesma requisição que eu estava fazendo antes. Né? Então, que eu retornava para a minha página gerada com server-side rendering. Então, eu posso pegar esse trecho de código aqui e trazer para cá, que vai ser a mesma coisa. Então, olha só que interessante. Quando eu gerar, então npm run build, quando eu fizer o build no meu site, ele vai perceber que essa página tem um getStaticProps, tá? Então ele vai perceber que essa função está lá, e a gente vai reparar aqui na saída que ele vai trocar essa página, ela vai ser gerada estaticamente. Quer ver? Ó? Então ele está diminuindo aqui o CSS, etc. A gente fez esse projeto com Tailwind. Fiz alguma coisa errada. Deixa eu só ver o que eu fiz de errado. Sim, provavelmente ele não achou. Ele não achou a minha API. Deixa eu só trocar aqui. Deixa eu colocar para ele pegar a versão que está online, que eu não preciso nem rodar aqui a versão que está na minha máquina. Ele tentou bater na API e não conseguiu. Então ele está pegando os dados de uma API remota. Então vamos esperar ele aqui. Connection refused, de novo. Ele está pegando a API URL. Deixa eu só trocar. Esse código aqui ele é antigo, por isso que não está atualizado com o nome correto aqui da variável de ambiente. Deixa eu trocar de novo aqui. Depois vocês vão ver esse repositório atualizado, tá? Então ele vai estar atualizado no GitHub com a versão que eu estou gerando aqui. Então olha só, ele foi na API, trouxe os dados para a gente e já resolveu. Então se a gente olhar aqui, olha só, o que cada página significa, né? Então, se a gente for olhar a bolinha com um pontinho, ele falou que ele usou o getStaticProps, né? Então, legal, ele gerou essa página em tempo de build. Então, isso é muito legal. Para ter acesso agora a essa funcionalidade nova, o que a gente vai ter que fazer? Aliás, vamos só fazer uma coisa, vamos rodar aqui a versão em dev, só para a gente mudar, né? Porque, na verdade, a gente não está pegando os dados ainda, né, usando o getStaticProps, então a gente tem que fazer isso. Porque reparem que aqui eu não estou tratando as propriedades, né? Então ele está rodando, legal. Então olha só, vamos só ver aqui, ó, localhost 3000. Bom, agora a gente está rodando a versão real aqui. Só para a gente testar uma coisa, ó. Deixa eu fechar aqui. Então olha só, vamos só dar uma olhada numa coisa aqui, ó. Se eu pegar e colocar um pré json.stringify props, e eu vou pegar as props aqui em cima. Então vamos ver. Cadê minhas props? Minhas propriedades estão lá em cima. Então olha só, ele já está trazendo para mim todos os dados estaticamente. Obviamente, quando eu estou rodando no modo de dev aqui, ele carrega para mim esses dados automaticamente, mas eu preciso passar esses dados aqui para os meus componentes utilizarem, né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, eu preciso passar essas propriedades para o meu componente Repos aqui, para que ele consiga utilizar. Então, eu tenho Repos e User. Vamos pegar aqui o componente Repos. Então, olha só, eu preciso trazer User e Repos de props ao invés de data. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar esse trecho do código, vou comentar essa parte de baixo e vou fazer isso aqui, ó. Vou trazer repo e data daqui de cima, tá? Simplesmente isso para ele pegar os dados lá do componente. Então, fiz isso. Agora, na minha página, eu preciso mandar aqui user é igual a props.user e repos é igual a props.repos. Então, isso faz com que os meus dados sejam gerados aqui para esse componente. Legal. Fiz essa adaptação. A minha página ela já está sendo gerada estaticamente. Então, vou tirar aqui.
esse pré, eu não preciso mais. Então, legal. Então, toda vez que eu fizer um F5 aqui, a gente não está pegando mais pela API. Ó. Vamos só fazer de novo. Reparem, vamos olhar aqui XHTML, XHTML request aqui, a gente não tem mais aquele get user. Se a gente olhar aqui na versão que está em produção, a gente vai reparar que a gente faz aqui no um get user. Então, a partir de agora, essa minha página está sendo gerada estaticamente. Tá? Isso é muito legal. Ela gera em tempo de build. Então, se eu fizer um build novamente aqui, ele vai gerar em tempo de build. Até aqui é o que o Gatsby faz, é o que o Next também faz. Né? Então, simplesmente eu não estou utilizando aqui o revalidate. Então, o que acontece? Se alguma métrica aqui desses repositórios mudarem, para eu atualizar, eu preciso fazer um build do Next, ou se fosse feito com o Gatsby aqui, eu precisaria dar um build no Gatsby também, gerar um pacote novo de HTML e assim por diante. Porém, com essa técnica nova, o que a gente vai fazer? Vamos testá-la aqui agora. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu preciso checar qual versão que eu estou aqui do Next. Então, cadê meu Next? Aqui, 9.4.4. Então, primeira coisa, npm install next at latest. Então, ela tem que ser 9.5 ou mais, né? Então, para a gente ter essa funcionalidade disponível, vamos só esperar aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Só esperar um pouquinho aqui. E para a gente testar que está funcionando realmente, que a gente está gerando, eu vou fazer uma outra coisa aqui também. Nessa minha página... Opa, deixa eu pegar aqui. Se a gente for aqui no nosso index, a gente vai reparar que a gente tem um current date. Tá? Então, o que acontece? Esse current date vai ser quando que essa página foi gerada. Para a gente saber quando ela foi gerada, eu vou fazer o seguinte. No footer, deixa eu ver se eu escondo aqui. Vamos colocar aqui um latest version. E eu vou colocar a data aqui, tá? Só para a gente saber que ela foi gerada naquela data. Então, current date, só para a gente saber. E eu vou trazer o current date daqui. Então, current date. Tá? Só para a gente saber quando que essa página foi gerada. E aqui no meu footer, current date, e eu vou passar props.currentDate. Tá? Então, eu vou pegar essa data que foi gerada, e se eu pegar a primeira data, vai ser a data que eu gerei no meu build. Tá? Beleza, vamos só testar se está ok ainda. npm run dev. Vamos só dar uma olhadinha também no package se atualizou. Legal, ó, 9.5.0. Se eu não me engano, saiu ontem. Ontem seria dia... Deixa eu ver que dia que é. Dia 27 de julho. Legal, tá rodando. Vamos testar aqui se tá ok. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, olha lá, vou dar um F5. Bacana, ó. Latest version, tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, só para ficar interessante, eu vou deixar essa fonte pequena, bem menor, centralizada, etc., porque ela é só uma informação para a gente saber aqui que ela foi atualizada. Então, eu vou usar esses dados aqui. Vamos só ver uma coisa. Então, latest version, é isso aqui. Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, só para a gente testar. Então, a gente sabe, esse repositório meu aqui, ele é de testes mesmo, então dá para a gente utilizar dessa forma. Então, olha só, eu sei que aqui, ó, ele está atualizando direto porque está em modo de desenvolvimento, tá? Só para a gente testar, sem mudar ainda, olha só o que vai acontecer. Então, se eu fizer aqui meu build, então relembrando aqui, ó, vou fazer o meu build. E eu vou testar com vocês aqui só para a gente usar o build feito, né? Então, a gente gera o build e depois a gente vai dar um start aqui no Next para a gente ver o que é o caminho comum hoje em dia. Então, ele mudou até um pouquinho a tela, né? Então, olha só que legal. Get static props, beleza. Então, se eu fizer agora um npm start, a gente vai rodar a versão de produção, né? Então, que é essa versão que a gente fez o build. Vamos dar um F5 aqui. Então, repare o seguinte, ó. A data lá embaixo não muda mais, ó.
tá? Então, a data lá embaixo não está mudando mais. Bom, agora a gente vai utilizar de verdade aqui o revalidate. Então, vou voltar aqui na minha página. Então, o que eu vou fazer? Junto com meus props aqui, eu vou dar um return no seguinte. Revalidate. E aqui eu posso passar qual o tempo que eu quero, aliás, segurar, ou por quanto tempo eu quero segurar essa versão como estática, digamos assim. Tá? Então aqui eu posso colocar 1 segundo, 10 segundos, enfim, eu posso escolher por quanto tempo eu quero segurar. Eu vou colocar primeiro 1 segundo, depois a gente adiciona um valor diferente. Então, vamos só testar aqui. Então, deixa eu parar. Tenho que fazer um novo build. Vamos fazer um novo build aqui. Só esperar ele processar inteiro. Então, beleza, ele gerou inteiro. E agora eu vou rodar aqui a minha versão. Cadê o meu start? Aqui. Então, vou rodar meu start. Vamos ver como é que ficou. Beleza, já está rodando, né? Então, F5, 9:24. Olha só que interessante. Eu estou dando, um F5, 2 F5, 1 F5, 2 F5, 1 F5, 2 F5. Reparem que um F5 ele repete e o outro F5 ele atualiza. Um F5, 1 F5. Então, vai ter hora que ele está gerando. Vai ter hora que ele está pegando da cache, vai ter hora que ele não está pegando da cache gerada estaticamente. Tá? Então, isso é bastante legal. Vamos ver se ele sai alguma... Ele não mostra nada aqui que ele está gerando. Mas vamos aumentar o tempo, vai ficar um pouco mais claro essa diferença. Vamos colocar 10 segundos. Então, vou fazer o build de novo. E aqui vem a diferença entre o site gerado estaticamente puro e essa possibilidade nova aqui do Next. A partir de agora, se você quiser utilizar sem ser o Vercel para hospedagem, a gente não consegue colocar como a gente faz com o Gatsby, como a gente faz com o Next sem essa possibilidade. A gente vai precisar de um servidor. Tá? Então, o simples fato de utilizar o Revalidate precisa que o servidor que faça seu build seja esse cara que está recebendo também a requisição. Tá? Então, essa é o contra dessa abordagem. A gente não mais tem uma estrutura extremamente sem processamento nenhum, né? Uma hospedagem 100% estática. Tá? Então, essa é a diferença. Vamos testar aqui novamente. Então, F5. Então, repare o seguinte, eu estou fritando no F5 aqui, a data não muda lá embaixo. Daqui a pouco a gente vai ver ela mudar, que foi quando bateu o limite de 10 segundos, ele recebeu uma requisição, que legal. Aí ele congelou. Reparem que essa tremida na tela são os F5 meus aqui. Então, assim, ele está guardando o cache. Tá? Então, ele está guardando o cache. E aí, o que acontece? A gente está tendo o melhor dos dois mundos. A gente está provendo a versão estática enquanto é válido, e depois do limite de tempo, ele revalida para a gente e regera esse HTML estático. Tá? Então, isso é muito legal. Para finalizar, o que a gente pode fazer? A gente pode subir essa versão aqui para o GitHub e vê-la rodando no Vercel. Né? Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, deixa eu dar um commit aqui e um push. Então, deixa eu só ver o que a gente precisa mudar. O package.json sim, porque a gente mudou a versão. O footer, porque ele pega o nosso texto. Legal. Aqui também, porque a gente recebe esses dados. E o index, porque a gente adiciona o revalidate. Vou deixar o revalidate com 1 aqui, que se a gente quiser testar, fica mais fácil de ver. Aliás, eu vou deixar com 5, porque 5 é um tempo menor, é mais fácil de ver. Beleza. E adding revalidate. Então, olha só, agora eu vou subir aqui a versão, tool resume, push. Legal, estou subindo aqui, subiu. Deixa eu abrir aqui o Vercel. Espera aí, só um minuto. Enquanto ele vai processando, deixa eu subir aqui o Vercel. Então, olha só. Ele está fazendo o build para mim aqui. Vamos só esperar um pouquinho. Ver o build logs. Vai ajudar a gente a saber se está terminando. Então, olha só, ele já está criando para a gente aquele mesmo processo que a gente fez aqui localmente, ele está fazendo agora no Vercel.
Ele já está criando para mim o build novo. Deixa eu só ver se ele fala alguma coisa. Não, ele não fala nada que está usando a versão nova. Mas uma coisa que é legal, pela saída aqui, a gente sabe que já é a versão 9.5, porque ele mudou um pouquinho esse desenho, né? Então, ó, ele fala pra gente que o meu barra ele foi gerado estaticamente, porque ele usa o getStatic props, legal. E agora, ó, o que a gente pode fazer? Deixa eu só arrastar o Vercel aqui pra cá. A gente consegue comparar. Então, olha só, agora eu vou dar um Ctrl Shift R aqui. Reparem que ele já não tem mais uma requisição Ajax aqui. E olha só, vamos reparar agora aqui no tempo. Ó. Então, 44. Ó, reparem o 19, que é os segundos. Então, assim, para cada F5 que eu dou, que ele não muda o tempo, ele está pegando a versão HTML que foi gerada lá dentro do Next, tá? Então, como ele integra muito bem com o Vercel, ele já cacheou isso, ele fez todo o processo de CDN, tá tudo certinho, está extremamente otimizado essa página, tá? Então, olha só que legal. A gente não tem aqui... Então, assim, se a gente tiver um pico de acessos, a gente consegue manter o melhor dos mundos dos sites estáticos, que é mandar via CDN, e ainda manter a página atualizada, tá? Então, essa funcionalidade é muito legal. Então, reparem que a gente não tem nenhum loading mais, porque a página inteira é carregada de uma vez. Se eu quisesse olhar aqui o código-fonte da página, eu vou ver que todos os repositórios, então, tulifaria.dev, por exemplo, tulifaria.dev, ele está aqui no HTML, ó. Tá? Então ele veio junto com o HTML, ele foi gerado estaticamente, tá? Essa página vai ser otimizada pro Google, ela vai funcionar super bem, tá? Então isso é muito legal. Então vale bastante a pena utilizar esses recursos. Mas só lembrando que se eu não for hospedar no Vercel, né, na Vercel, eu vou precisar manter um servidor. Então ele é um site estático, ele é uma versão estática do site, porém eu preciso ter um servidor. Então, é uma vantagem extremamente interessante, tá? Você consegue reduzir muito o tráfego do seu site. Mesmo que você tenha um servidor, você pode ter um servidor não tão parrudo, porque se você configurar, por exemplo, um provedor de CDN ou de cache na frente do seu servidor, você ainda consegue ter essa mesma vantagem. Então, por exemplo, se você configurar um Cloudflare antes do seu servidor para otimizar o seu site, vai funcionar super bem. Você pode fazer isso também. Já no S3 não vai dar muito certo, mas você consegue utilizar... eu esqueci o nome agora o CloudFront da Amazon, também vai funcionar. Tá? Então, se você colocar o AWS CloudFront na frente do seu servidor, vai funcionar super bem também. Então, ele vai cachear e etc. Mas a vantagem de usar o Vercel é que ele já está tudo integrado, né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Ele vai resolver tudo para a gente. Tá? Bom, pessoal, esse vídeo é para mostrar para vocês essa funcionalidade nova, que é muito legal, tá? Então, tá deixando aí o nosso ecossistema de possibilidades de geração de sites estáticos muito legal, muito completo. Então, a gente tem cada vez mais possibilidades. Obviamente, o Gatsby também tem as suas vantagens ali, né? Então, se você quiser que eu grave um vídeo sobre isso, não esquece de deixar um comentário aqui. Então, assim, cada um vai ter uma linha que vai seguir de uma forma mais fácil. Então, a gente consegue ter o Gatsby ainda para uma grande fatia de sites, a gente tem o Next para uma outra grande fatia de sites, e aí vai da gente descobrir e entender quando que a gente utiliza cada um deles. O que é muito legal, como ambos são baseados em React, tá? A nossa experiência vai ser muito parecida, tá? Então vai muito mais de você escolher o sabor que você quer utilizar do que necessariamente muita coisa técnica, né? A diferença técnica é bem pequena, tá? E relembrando aqui, tá? O Power Sites vai adicionar a parte do Next, tá? Então no Power Sites, nosso treinamento premium de como criar sites com React, a gente vai adicionar aí também o Next, tá? Então, dependendo da situação e de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que essas aulas já estão lá dentro, né? Então, porque sempre o Power Sites aí, assim como os outros treinamentos do Dev Pleno, recebem conteúdos e atualizações constantes, e também você tem acesso vitalício, tá bom? No Power Sites você tem acesso vitalício aí. Bom, pessoal, é isso. O link vai estar aqui embaixo, tá? Para você garantir sua vaga no Power Sites, etc. E
Se você gostou desse vídeo, deixa de comentar aqui embaixo, tá? De curtir também, de se inscrever no canal, de clicar no sininho aí. E eu te vejo num próximo vídeo. Valeu, até mais!